Bom dia. Vamos começar hoje um estudo de pré-abertura do mercado, né? Ontem eu não resolvi fazer por conta do evento, né? Nós sabíamos o que ia acontecer, né? Tinha ali uma previsibilidade do que poderia acontecer com o mini índice, visto o que estava acontecendo no cenário mundial, e houve aquele gap de 5.000 pontos, 5.500 pontos, e o mercado ele continuou caindo, né? Acompanhando as tendências lá fora, né? Pois bem, hoje vamos fazer uma nova leitura, né? Vamos começar a aplicar os estudos e vamos ter aí um parâmetro do que pode acontecer no dia de hoje, tá? Então, ok, vamos lá no Investing, como é que tá, né? Perfeito. Aqui na plataforma do Investing, nós observamos aqui um mercado totalmente vendedor, temos o DAX operando a menos 1%, né? Temos a Itália também caindo 2,27%, temos vários índices futuros aqui, a Europa em si, né, no caso, né, a Europa aqui totalmente no negativo, ok? Temos aqui o Dow Jones a menos 0,96, o S&P 500 e a Bolsa de Tecnologia em 0,89, tá? Então, tem aqui um padrão aqui totalmente vendedor, ok? Temos aqui o mercado chinês que fechou a 0,11, né? A Bolsa de Xangai, ok? Temos aqui o calendário econômico, né, para o dia de hoje. Temos aqui vários eventos que vão ocorrer aí no horário das 10h30, tá? Temos que observar muitos desses eventos e também temos aqui, ao meio-dia também, mais outro evento, tá? 17h30. Então, a gente observa sempre o lado dos Estados Unidos, tá? Ok? Então, ou seja, observar também o calendário econômico e ficar atento aos horários, tá? No meio do caminho pode surgir algum outro tipo de notícia, como um swap cambial aí do Banco Central, né? Para fazer uma intervenção no dólar, tá? Essas informações em tempo real eu não tenho, no caso aí tem que ter uma Bloomberg, né? Aí ativa, tá? Enfim, não só a Bloomberg, mas como uma outra agência de notícias aí que possa trazer esse tipo de informações para vocês, tá ok? Se eu não me engano, acho que a agência Estado, ela tem assim algo característico com a Bloomberg, né? Deixa eu ver aqui. Agência Estado Broadcast, vamos ver aqui. Aqui acho que no caso tem que contratar também, mas tem algumas notícias aqui interessantes que vocês podem estar verificando, tá ok? Voltado principalmente aqui ao cenário econômico, tá? Tem bastante informação aí, tá? Eu já tenho algumas informações na data de ontem aí, ó. O Microsoft prevê projeção trimestral e cita impactos do coronavírus, tá? Então, tem o lado financeiro, político, agronegócio, produtos, né? Tem aqui a contratação da plataforma, enfim, ok? Eu acho que o pessoal está dormindo ainda, né? Temos 9 pessoas aí presentes na sala, né? Acho que eu peguei todo mundo de surpresa, mas esse vídeo ele vai subir, tá bom? Perfeito, vamos lá. Agora vamos para o gráfico, o que nos interessa. Bom, aqui é o S&P 500, tá? Observa aqui essa possível onda 3 aqui, tá? E olha aqui o tamanho dessa possível correção de onda 3. Ela
ela já superou o patamar de 38,2, bateu em 50% e aqui ele está brigando. Está brigando entre a região de 50% e a média de 200 períodos, ok? O MACD já mostra uma situação complicada aqui, indicando que esse ativo ele pode cair um pouquinho mais, tá? No entanto, se porventura, qual que é a ideia? O que que espera a gente como grafista observar uma situação como essa? Vamos lá, tá? Você identifica aqui uma possível onda 3, tá? Ele veio aqui, lançou essa 3 a partir dessa 1, tá? Bateu aqui em 100%. Não ficou bem uma onda 3, tá? Mas poderia ganhar um pouquinho de movimentação para alta. Ele corrige aqui e a ideia é o quê? Ele fazer essa correção e depois ele fazer uma projeção desse movimento lá para cima, tá? Vou jogar esse aqui, vem aqui projeto e joga esse ativo lá para 100% ou 61,8, tá bom? Se for considerar, a partir desse momento que aqui formou essa movimentação de onda 1, onda 2, o que você espera usando essa ferramenta de FIBO aqui? Um minutinho que eu vou fechar aqui, não atrapalha. Você espera que o preço ele alcance pelo menos um patamar aqui de 200%, ok? Que ficaria bem interessante, aí formaria uma onda 3 completa, tá? Bem aqui. Ok? Que eu não tenho histórico aqui do gráfico aqui um pouquinho mais para cá, né? Eu vou pegar aqui o semanal e vou mostrar para vocês aqui e fazer um novo estudo, tá? Se a partir do momento que eu tenho esse pivô aqui lançado, o que eu espero? Eu espero o preço ele alcançar pelo menos 200%. Mas ele chegou aqui em 161,8, tá? Chegou, avançou um pouquinho, ok? Perfeito. Um detalhe importante, caso ele venha perder essa média de 200, tá? Ele está deixando aqui uma sombra, ok? Numa tentativa de reverter esse movimento para alta, tá? Mas se ele perde essa média, ele vem buscar o quê? Essas regiões aqui, ó. Busca essa primeira região, depois busca essa região aqui, e assim ele vai buscando as próximas aqui embaixo, ó. Aqui, e ele vai caindo cada vez mais, tá? Então, ou seja, aqui são os níveis de suporte aqui para o S&P 500, ok? Forte volume, tá? Volume vendedor, e o preço ele tá aí nessa queda vertiginosa aí, vamos ver até onde vai parar. Pelo menos em 50% ele já estacionou. Vou trazer aqui o gráfico semanal, tá? O que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar aqui esse indicador de parâmetro aqui. Bom, ele sobe, vamos lá, média de 200, ó, totalmente inclinada, tá? Ou seja, por mais que esteja acontecendo esse evento aqui, a tendência primária é alta, ok? Temos essa linha de tendência aqui, e temos, a partir desse momento aqui, outra linha de tendência. Desse ponto em diante, ele já começou a romper. Você olhando assim na forma, olhando o gráfico, né? Tá? Traçando o suporte, a resistência, a linha de tendência de baixa ou de alta, o que você tem aqui? Dá um mute aqui. O que você tem aqui nessa situação? Você tem regiões, uma região interessante de suporte aqui. Você tem suporte.
aqui. Você tem suporte aqui. Você tem aqui também. Aí o preço cai. Vem embora. Qual o suporte mais interessante agora? Esse nível de suporte aqui. Cai novamente. Aqui. E assim vai indo, tá? Então, aqui são pontos interessantes de suporte. Agora, observando aqui no contexto, olhando esse contexto aqui que nós temos aqui, ó. Temos esse movimento aqui. Tá? Aí depois temos o quê? Esta plana. Ok? Em seguida, o preço lança mais um movimento aqui para cima. Tá? Agora vamos calcular esse movimento aqui a partir desse pivô que formou. Daqui até o fundo, tá? Aqui ele chega em 200%, ficou interessante, tá? Aqui ele chegou em 300%. Tá? Então temos aqui praticamente o que nós temos aqui. Nós temos, deixa eu traçar outra fibra agora, tá? Nós temos aqui uma correção, vou pegar aqui a fibra tradicional aqui, tá? Ó, nós temos uma correção de 50%, aqui, ó. Tá? E em seguida, nós lançamos aqui a projeção a partir desse pivô que se formou e o preço chegando em 176,4 aqui, ó. Ultrapassou um pouquinho, tá? A partir desse momento, ele faz uma nova correção. Ele corrige 50% desse movimento aqui, que é uma possível onda 3, né? Aqui, ó. Ele corrige aqui. Tá? E agora ele lança esse movimento aqui para cima. Vamos fazer um cálculo aqui. Partida 3 com a possível onda 4. Ele ficou bem próximo aqui da região de 100%, tá? Aqui. Perfeito? Agora, olhando, ok? Olhando essa movimentação interna aqui, ó. Tá? Aqui, ó, internamente aqui. O que que nós temos? Temos uma quebra de tendência, tá? Aqui, analisando o S&P 500, tá? Você tem uma quebra de tendência aqui, tá? Você tem outra quebra de tendência secundária. Ele sobe, corrige e faz uma possível onda 3 aqui, ó. Vou pegar e vou traçar aqui para vocês. Deixa eu mudar a cor aqui. Com uma cor bacana, azul. Vou colocar uma cor azul aqui. Deixa eu diminuir a grossura dessa linha aqui, que está muito exagerada também, né? Vamos lá. Aqui. Eu tenho esse movimento aqui, ó. Eu estou trabalhando uma possível 5 aqui, tá? Ele vem, corrige,
tá? Aqui, ó. Aí depois ele lança esse movimento aqui para cima. Foi. Tá aqui. Agora, dentro dessa possível 3, o que está acontecendo? Está acontecendo essa correção, tá? Vamos dizer que ela chega aqui 50% e para. Ele vem para cá, ok? E perfeito? Chegou aqui, parou aqui. Vamos dizer que aqui é o limite dela, ok? Aí ele vem e lança um outro movimento aqui para cima. Ele lança um movimento aqui para cima. Em 100%. Tá? Lançou aqui. Aí essa 5 aqui, ela estende mais um pouquinho para cá. Aí eu vou ter uma 5 projetada a partir desse movimento maior aqui, ó. Chegando em quase 127,2. Ok? Então, ou seja, para o resto da vida, esse preço não vai continuar caindo. Ele vai ter que corrigir a qualquer momento essa movimentação aqui. Tá? Ele vai ter que fazer um movimento de correção, ele não vai ficar aqui, vai cair hoje, vai cair amanhã, vai cair semana que vem. Praticamente ele tem que fazer um movimento de correção ou continuar a tendência de alta. Porque se você tem aqui uma média de 200 cruzando para cima, aqui, ó, a tendência continua altista, tá? Então, ou seja, estamos trabalhando o quê? Ao meu ver, na minha opinião, estamos trabalhando uma 5 dentro do gráfico do S&P 500, no movimento semanal. Ok? Então, vamos dizer que aqui seja o limite. Tá? Uma ideia, caso esse preço ele estacione aqui. Tá? Caso ele estacione aqui. O MACD ainda totalmente comprador, semanal. Tá? Nós temos aqui, ó, um próximo suporte aqui. Ele ainda não tocou nesse suporte. Ele pode bater aqui nesse suporte aqui e subir? Pode. Tá? A partir do momento que ele toca num suporte como esse, o que você espera como movimento? Tá? Você tem aqui, ó, você tem esse estudo aqui macro, ok? Mas você quer encontrar aqui um ponto interessante da movimentação desse preço para você entrar comprado no fundo a partir do pivô e procurar um alvo interessante aqui a partir desse movimento. O que você faz? Ferramenta de retração de fibra. A partir do ponto que o preço estaciona, começa a deixar pivô de alta e você vai olhar o quê? Vai olhar 61,8. Se o preço perder 61,8, olha, 76,4, 80%. Se ele perder 80%, ele vai romper topo e vai buscar esse alvo aqui que eu falei aqui no gráfico semanal, tá? Em 3671,79. Ok? É isso que a gente faz aí dentro da sala, né? Dentro da sala de estudo, ok? E que vem dando certo, tá? Esse daqui que eu espero aqui do S&P 500. Eu trouxe aqui para o semanal para ter uma visão bem mais clara do que pode acontecer aí no decorrer dos dias, tá?
Então, a primária é alta, ok? Aí você tem a questão dos canais, né? Tá, vamos traçar um canalzinho aqui. Aqui, canal. Tá? Eu tenho esse canal aqui. A partir desse ponto aqui, ó. O preço vem, vem, vem. Se eu for deixar aqui, ficaria mais interessante, né? Mas aquele como ele, ó, aqui quando ele, aqui o movimento aqui, ó. Ele vem aqui, bateu, subiu, rompeu, caiu, caiu, ficou batendo, voltou para dentro do canal, agora quer cair, tá? Ele quer que ele volta para dentro do canal e vai buscar alta, tá? Então, aqui como ele respeitou aqui, ó. Respeitou, não rompeu aquele, rompeu. Eu posso traçar um outro canal aqui? Posso. Deixa aqui. A partir desse ponto. Posso estar errado, não sei. Tá? Mas enxergando a primária, o que eu enxergo como primária? Eu enxergo uma tendência de alta. Aqui, ó. Alta. Tá? Aqui, ó. O preço aqui ele já rompeu. Ok? Eu tenho que observar essas questões dessas regiões aqui. Tá? Eu tenho esse limite de preço e tenho esses limites aqui. Então, ou seja, você estabelece aí qual o melhor critério de estudo que você deseja aplicar, tá? Mas, olhando o contexto é alta para o S&P 500. Por mais da porrada que ele está dando aqui para baixo, ele continua na tendência de alta, tá? Ele só vai perder a tendência de alta quando ele fizer o quê, tá? Ele está aqui é o semanal, né? Deixa eu ver. Isso, deixa eu tirar aqui. Ele só vai perder essa tendência. Então, aqui eu vou pegar uma Fibo do fundo ao topo, tá? Ele só vai perder essa tendência quando ele fizer isso aqui. Ele vem, tá? Até 50 ou 61,8. Corrigiu e vem embora para baixo. Aqui ele já perde a tendência, aqui já a média ela já começa a virar aqui, ó. A média de 200 ela vem até aqui, depois ela chega aqui, ela vira. Para você engatar o quê? Uma venda aqui em 38,2 e surfar o movimento de baixo, tá? Então, ou seja, a partir desse momento aqui, ó, a partir desta região de preço aqui, praticamente o S&P ele já engata uma baixa, ele já encerra aí o movimento de alta, tá? Principalmente quando ele perder essa região aqui, ó. A partir do momento que ele perder essa região aqui, então já começa o movimento de baixa do S&P 500, tá? Eu torço para que isso não venha acontecer. Eu quero que esse mercado ele suba e suba cada vez mais, ok? Diário, né? Já marquei aqui, já estudamos o diário. Temos aqui o gráfico de uma hora, tá? Tentando reverter o movimento. Aqui temos aqui uma média de 20, tá? E temos movimentos interessantes aqui que o preço ele vem, rompe tendência, né? Cai, vem embora, tá? Ele se segura aqui nessa movimentação aqui, tá? Ele se mantém até aqui. Chega aqui, faz uma nova bandeira, praticamente, uma bandeirinha aqui, ó. E cai, empurra o preço mais para baixo ainda, tá? E vem se jogando aqui, tá? Faz um afunilamento aqui. E uma nova bandeira, jogando o preço cada vez mais para baixo, tá?
Ele tenta aqui dar uma revertida, mas ele não consegue se segurar. Ele vem, rompe essa região aqui, sobe e deixa como se fosse uma bandeira aqui, né? E cai novamente. Se sustenta na média de 20, tá? Ou encontramos aqui praticamente aqui, ó, uma divergência dentro do MACD, tá? Temos uma divergência bem interessante aqui já, ó. Já está formando uma divergência. Tá? Pode cair mais um pouco, sim, claro. Tá? Aí, ok? Temos esse movimento aqui, ó, de queda. Você trazendo uma fibra até aqui, tá? Você tem aqui ele está chegando próximo da região de 38,2, ok? Temos se a gente trouxer aqui para o gráfico de 30 minutos, 15, né? Ó, o que acontece aqui, ó, o preço, ó, tá? Ó, ele perde a tendência aqui, tá? Ó, aqui ele perde a tendência, tá? Formou praticamente aqui uma cunha descendente de alta, com alvo aqui nessa região, tá? Então, vamos ver o que ele pode fazer se ele está fazendo um movimento corretivo aqui. Bateu em 61,8, se segurou. Eu posso pegar uma fibra agora, como ele bateu em 61,8, eu traço uma fibra aqui para projetar um possível alvo aqui em 261%, tá? Então, aguardar o que pode acontecer, tá? Em busca essas regiões aqui. Primeiramente, os moderados buscam essa região aqui, ó. Os conservadores, né? Os moderados aqui 161, os arrojados buscam aqui 200%, e os investidores bem mais arrojados ainda, eles vêm buscar aqui 261 e vai embora, vai protegendo o capital e segurando no preço. O MACD aqui no 15 minutos, ele já saiu aqui de uma zona de divergência desse fundo com esse fundo, diminuição aqui no volume vendedor, tá? Praticamente é o que é uma deriva, né? E jogando o preço para cima. Vamos ver o que pode acontecer com o S&P no decorrer do dia, tá? Então, esses alvinhos aqui é bem interessante, vou até dar um print, vou deixar ele aqui arquivado, tá? No entanto, lá fora, o cenário de queda, né? Tá? Vamos ver se ele corrigir esse movimento aqui, ó, tá? E vem aqui do topo ao fundo, vamos ver se ele chega pelo menos aqui em 61,8, olhando essas fibras aqui de projeção, tá? Vamos ver o que pode acontecer. 10 minutos, aí ó, bem interessante, bem próximo da média de 200, tá? Então aqui, se você enxergar aqui como onda, nós temos aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5, e aqui uma A, B e C, né? A, B, C. Pode ser que ele corrija mais um pouquinho aqui, ó, para ficar essa C mais bonitinha, chegar aqui em 76,4%, tá? Quando ele chegar em 76,4, ele vem aqui, engata a alta e vem aqui para romper a média de 200 e buscar esse topo aqui em cima, tá? Dá um print aqui. Beleza. Acho que analisamos bastante aqui o S&P 500, né? Agora aqui o nosso índice, eu vou levar lá para o gráfico aqui da modal, né? Então, eu tinha esse estudo aqui que era uma projeção desse movimento aqui, tá? Porque eu tenho aqui um topo maior que um topo anterior, tá? O preço cai, rompe fundo, vem e estaciona aqui. Então, considera aqui como o quê? Como um movimento, tá? Forte de baixa, tá? Aí ele tem aqui também, tá? É que o preço ele ficou brigando para tentar reverter um movimento alto, não conseguiu isso, ele foi buscar o alvo aqui de 300% em 105,663. Isso daqui é um estudo, tá? As pessoas falam, o gráfico pronto é fácil você analisar, né?
Aí é fácil, você acordou 6 horas da manhã, traçou esse movimento aqui e agora quer mostrar para o pessoal. Não, não é bem assim. Eu tenho um estudo aqui, ó, tá? Eu tenho isso aqui, é um movimento, você pode ver que aqui o movimento ele nem aconteceu, tá? Olha aqui os 300% aqui em 105,389 e observa aqui até onde o preço foi, tá? 105,663 porque a gente termina fazendo a movimentação da FIBO e ele perde aqui os valores, tá? Aqui, quando eu elaborei esse estudo, o mercado ele não tinha aberto. Então, o que acontece? Ele se desloca um pouquinho e você acaba perdendo aqui o valor. Mas ele foi ali no alvo de 300%, tá? Mostrando que o estudo ele já estava preparado, já estava montado. Então, eu tinha um alvo da retração do movimento de alta em 80% e tinha um alvo de projeção a partir desse pivô que se formou, tá? Até 300%, ou a C buscando aqui em 127,2, mas ele caiu mais ainda. Ele foi buscar, deixa eu ver aqui. Ele foi buscar aqui, ó, essa região de 300% em 105,389. Tá? 300% é o quê? É essa fibra aqui, ó. Desse fundo, esse topo, ele veio aqui, ó, buscou 300%, tá? E buscou aqui a projeção dessa movimentação aqui em 161,8 em 105,387, tá? Então, tá aqui, ó. 105,387 ela tá lançada aqui, tá? Interessante aqui mostrar para vocês, ok? E o preço ele bateu aqui no alvo, agora vamos ver o que pode acontecer no dia de hoje, se ele pode cair mais ainda, ou ele reverter esse movimento e jogar o preço lá para cima. Quando você fala em jogar o preço lá para cima, você fala em quê? Você fala em movimento da correção desta alta em 61,8, em 112,657 ou 111,287, mas como ele caiu muito, eu acredito que ele não pode chegar hoje nunca nesse valor aí, tá? Ele vai trabalhar na alta e fazer os passos tartaruga, né? Porém, o mercado lá fora tá vendedor, né? Então pode ser que caia ainda mais, tá? Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês algo interessante também. Tá. Deixa eu ver aqui esse movimento. Isso, tá? Aquele 80% é o quê? Eu tenho essa enorme onda 1 de um período de tempo maior e essa 2, tá? Em 80%. Então, eu me projetei aqui. A partir desse momento, esperaria que o preço fizesse o quê? Um movimento de alta. Mas não, ele avançou mais ainda. Ele rompeu esse fundo aqui, ó, e veio embora. Ele buscou aqui o 100% em 105, 6413 e foi caindo cada vez mais, tá? Então, ou seja, superou as expectativas da queda, né? E foi embora. Depois temos aqui o 15 minutos, tá? 15 minutos é aquela FIBO lá que eu falei de 300%, tá? Que é desse estudo aqui, ó. 300%, tá aqui. Ela tá aqui, tá? A partir desse movimento aqui, ó. Ó. Então, aqui, ó. Aqui. E fez isso. Ok? Então, para ter uma base, uma ideia aonde o preço poderia chegar, ele chegou aqui em 300%, caiu mais um pouquinho, tá? E alcançou esse movimento, perdeu esse canal e chegou aonde chegou aí, tá? 10 minutos. Agora, hoje, tá? O que temos para hoje? Temos aqui o setup MM50, né? Acho que todos aí já conhecem e muitos têm obtido aí alguns resultados bacanas aí, tá? Agregou esse setup às suas estratégias operacionais e tem dado certo.
Tá? Eu costumo dizer que o preço nada mais e nada menos é o quê? Região de máxima, mínima e 50%. 50% região de briga, e ali ele vai se decidir para onde que ele vai, se ele vai para cima ou vai para baixo. Tá? Se ele for para baixo, você tem que encontrar uma condição de pivô, traçar um alvo de FIBO e acreditar no alvo e entrar na operação. E mesma coisa para cima. Se ele deixar um pivô de alta, acreditar no movimento de FIBO, seguir com o preço, proteger o preço e ir embora. Tá? Então aqui temos essa região aqui de massa mínima. Eu acredito que hoje ele vai abrir com gap de baixa, tá? Ele vai romper aqui essa região da mínima, ok? E vem buscar a mínima para tentar romper, jogar o preço até a região de 50% e depois vai cair, ou seja, o movimento esperado é o quê? Ele abrir com gap de baixa, vem aqui, tá? Depois que ele vem aqui, ele vai fazer o quê? Ele vem buscar a região da mínima novamente, tá? Para ele decidir aqui o que que ele vai fazer. Se ele vai romper a mínima e buscar a região de 50% e continuar na movimentação de baixa para romper esse fundo aqui, tá? Ou ele vem, busca a mínima, briga na mínima do dia anterior e vem para romper esse fundo aqui, deixando um pivôzinho de baixa aqui, tá? Nesse meio aqui, para você seguir com a tendência de baixa, tá? Então, é isso que pode acontecer, ok? Quando a gente fala aqui em buscar a região de 50%, caso ele venha abrir com gap de baixa, vamos se dizer que ele abre com gap aqui de 500 pontos, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 600 pontos, 650 pontos aqui, tá? Vamos dizer que ele abre aqui com gap de 650 pontos. Quando ele fala em 650 pontos, você fala buscar a região de 50% em 2.000 pontos de alta, para depois ele continuar a queda, tá? Então, é previsibilidade, né? Probabilidade. O que pode acontecer? Nós fazemos um desenho aqui aproximado, está ilustrando o que o preço ele pode fazer. Não quer dizer que ele venha abrir aqui nessa região, tá? Se ele abrir nessa região, nós estamos falando aqui novamente de um gap de 2.000 pontos, tá? Acredito que ele não vai fazer tudo isso, tá? Ele vai ser bem menos que isso, tá bom? E continua na baixa aí, tá? Se você observar aqui o mercado nesse exato momento, ó, ele continua caindo, e caindo 1% no Dow é coisa, bastante coisa, né? Então, ou seja, vamos observar aí a queda, né? 5 minutos, tá? 5 minutos está aqui. Você tem aquela questão também de você traçar as linhas de tendência de baixa, né? Você tem essa linha aqui interessante, tá? E a partir desse momento você tem o quê? Você tem essa linha de tendência de baixa que foi perdida, mas ela continua sendo respeitada aqui, tá? Então, ou seja, para o preço ganhar uma alta interessante e buscar a região de topo, é o quê? É começar a trabalhar acima dessa região aqui, aí o preço ele vem fazendo o quê? Ele vem fazendo, ele rompe, testa, ele rompe, vem para testar, e depois ele vem para subir, formando o pivô de alta, para buscar essa região aqui, e assim ele continuar com a alta, tá? Rompendo os topos, ok? E assim ele ganhar o movimento, tá? É assim que se trabalha na alta, tá? Agora aqui, como estamos na baixa, fundo, né? Observar os fundos aí para ver o que o preço ele pode fazer, tá? Tipo assim, ele vai caindo, ele vai formando bandeira, fazendo bandeira, vai caindo mais ainda e o preço, né? Vai continuando na tendência, acompanhando o ritmo do cenário mundial, tá? 1 minuto, tá? 1 minuto, deixa eu ver aqui, aqui é o dólar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no 1 minuto. 1 minuto ontem, eu cheguei em torno aí de, mais ou menos, era 4 horas da tarde.
Tá? Eu tinha enxergado toda essa movimentação de baixa aqui, identifiquei esses padrões e uma consolidação, como uma acumulação aqui no fundo. Eu falei, esse preço ele vai dar um repique de alta, né? Estava mais ou menos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Aqui, aqui. Deixa eu ver se tem um estudo aqui. Isso, era mais ou menos aqui mesmo. Que eu estava desenvolvendo um estudo, né? Aqui, ó. Isso mesmo. Já estava identificando aqui os padrões, né? Eu falei, poxa, tá fazendo um triângulo de alta, um triângulo ascendente aqui, tá? Ele não está conseguindo perder fundo, não está fazendo uma bandeira, tá ok? Está respeitando o suporte. Eu falei, esse preço ele vai subir. Quando ele rompe o triângulo aqui, tá? Quando ele rompe, opa, aqui dá uma condição de compra. Ele vai testar a resistência que virou suporte, que a gente chama da bipolaridade, né? E vai subir. Nisso que ele subiu 760 pontos, tá? Foi isso que aconteceu no dia de ontem, tá? Observando. Aquele negócio, né? Você tem que trazer para o tempo menor, aí você está aqui no gráfico de 5 minutos, você não está enxergando nada, você está enxergando o quê? O que você está enxergando aqui? Meu, você está enxergando o que? Queda, ok? Poxa, eu não vou comprar porque o preço está caindo. Mas se você consegue ter um panorama aqui dentro do gráfico de 1 minuto, o que você percebe? Se você gosta de usar as médias, eu tenho aqui a média de 17 períodos, tá? Aqui é uma média simples. O preço ele começa a perder a média. Ele começa a fazer pullback em cima da média. Aí você tem mais, uma visão mais clínica ainda, você observa o quê? Poxa, ele está fazendo aqui o quê? No fundo. Por que ele não quer cair? Porque ele está batendo aqui e está subindo. Aí você enxerga aqui, meu, bacana, está formando um triângulo, cara. Então eu vou esperar um momento do preço ele romper esse triângulo com volume e quando ele fazer um teste de suporte eu entro comprado e vou com preço. Tem situações que eu não consigo enxergar no gráfico de 5, mas eu consigo enxergar no gráfico de 2 e no gráfico de 1 minuto, que é um gráfico que eu gosto, eu curto bastante. Tá? Aqui não tem compra praticamente, você vê o preço respeitando a média caindo. Tá? E se você joga uma média de, vamos colocar aqui uma média interessante, aqui a média de 34 períodos, vamos jogar ela exponencial aqui. Tá? Ó, você joga ela aqui vermelha, por quê? Opa! Por que você joga ela como vermelha? Poxa, porque venda. O preço ele está vendedor, tá? O preço ele cruzou a média aqui, ele chegou na média de 34, caiu. Ele chegou na média de 20, não triscou na 34, ele caiu. Ele caiu e rompeu fundo, tá? Rompeu fundo, foi embora, caiu, opa, brigou aqui, caiu novamente, subiu, não conseguiu chegar na média de 34. Chegou aqui e perdeu fundo, tá? Foi embora. E assim ele vai, ó. Até o momento que ele chega aqui próximo da média. Quando ele chega próximo da média, ele deixa esse candle de força e vem caindo, tá? Tá? Agora aqui, o preço ele ficou dentro da região de média, ele tocou na média de 34, respeitando o suporte, respeitando a resistência, rompeu a média de 34, tá? Está se segurando na média de 17, ok? E aí a média de 34 começa a ficar para baixo, aí a média azul ela começa a superar, indicando compra, e nisso o preço ele segue na tendência de alta, tá? Aí você olha para um padrão como esse daqui, né? Hoje, por exemplo. Nossa, meu, tá fazendo aqui o que? Uma bandeira, tá fazendo uma cunha, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Tá fazendo um triângulo simétrico para ganhar a continuidade da alta, e
tá? O mastro aqui é o meu alvo lá em cima, o que que pode acontecer, né? Aí você cria essa expectativa aqui, né? Poxa, mas se o mercado lá fora, se aqui fora tá tudo vendedor, né? Fica um pouco complicado, até que está se formando um padrão interessante. Mas, ó, a média de 200 aqui, ó, bem na cara, né? Ó, as médias aqui virando para baixo, tá? Seria interessante buscar esse alvo, sim, claro. Mas o mercado hoje não está propício para isso. Ele está caindo lá fora, tá? Dolinha, tá? Dolinha, aqui é o gráfico semanal. Eu tenho esse estudo aqui, eu estou apoiado nesse estudo faz tempo, né? E aqui nós temos o quê? Temos aqui um padrão xícara, né? Cup e handle, uma coisa assim, né? O pessoal fala, né? Então, o formato de xícara, tá? Ele formou a alça aqui, rompeu a alça. Qual que é meu alvo? Meu alvo é esse mesmo distanciamento que eu tenho aqui embaixo, ó, tá? Projetado para cima. Aqui, ó, tá? Mas tem que olhar o quê? Tem que olhar essas condições aqui, ó. Não quer dizer que ele vai lá para cima direto. Observar que os topos, ó. Tem que observar topo, observar a região onde que ele vai respeitar, vai cair para depois ele conseguir buscar o alvo lá em cima. Então você pode ver que ele já rompeu aqui, tá? Nada mais é que o quê? Uma onda 1, 2, 3 em 161,8, tá? Temos aqui uma correção desse primeiro movimento aqui em 61,8. Ficou bem interessante ele buscar esse alvo aqui em 161,8. Ok? Tendência primária, tá? Qual que é a tendência do dólar? Tá? Ele já alcançou aqui, ó, se buscar uma fibra de correção daqui até aqui, ele está próximo da região de 50%, tá? Então, ou seja, ele já está aqui numa condição aqui de querer dar uma engatada para alta, mas aqui ele continua na baixa dentro do gráfico semanal, tá? Então, o dólar eu só vou considerar ele como alto aqui no período, um período maior, quando ele romper esse topo e subir cada vez mais, aí ele entra numa tendência de alta. Mas aqui ele está no meio termo, ele está corrigindo essa baixa aqui, está bem próximo da região de 50%. É uma região interessante aqui, ó, tá? Ó, no semanal ele está bem próximo ali da região de 50%. Ele pode sentir essa região, voltar a testar esse suporte para depois ele ganhar a tendência, tá? É isso que pode acontecer com o dólar. E aqui é o diário do dólar, tá? O diário é o quê? O diário tem aqui esse canal que foi perdido, depois tem esse outro canal. E temos aqui, ó, as formações das ondas, tá? O preço ele vai, fractaliza, depois ele vem, ganha tendência para fazer uma possível onda 3. Quando ele bater na região de 50%, ele vai bater em cima da região de onda 3, ele cai, busca o suporte novamente, tá? Aí ele busca esse suporte aqui, depois ele sobe, ok? Então, ou seja, ele está praticamente aqui em cima, ó, tá? Ele vem aqui, finaliza uma 3 aqui em cima, depois ele volta, corrige, faz uma 4 aqui, tá? Aqui onde está a onda 3. Ele vai bater aqui no topo do canal. Bateu no topo do canal, ele cai. Caiu, depois ele vem para romper para buscar uma 5. Fractaliza e depois sobe novamente, ok? O importante é observar aqui, quebra de movimento, quebrou o movimento, ganhou tendência, tá? Quebrou o movimento, caiu. Aqui são as quebras de movimento, ó, onde o preço corrige e depois ele sobe. Ó. Quebrou o movimento da alta, caiu. Quebrou o movimento da baixa, subiu. Quebrou o movimento da baixa, subiu novamente, ok? Então é muito importante enxergar esses movimentos, principalmente quando eles se formam dentro desses canais. Tá? Então você, a partir do momento que o preço ele quebra uma tendência, ele quebrou essa tendência de alta aqui, tá? Então você tem que esperar um pivô, ele vem, não consegue testar topo e cai. Quando ele cai, rompe aqui no caso essa região de preço, você fala aqui em 170 pontos, né? Aqui, ó, nessa região, se falando aqui do gráfico diário, tá? Beleza, meus amigos? Deu para ter um panorama aí do que pode acontecer para hoje, né? Assim eu agradeço a oportunidade, vou subir esse vídeo já já, tá? Espero que vocês gostem e compartilhem
dê aí a sugestão, onde a gente pode melhorar, o que vocês necessitam, enfim, tá? É isso que eu aguardo de vocês. Estou aqui para agregar e somar junto com vocês aí conhecimento, tá bom? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Esse vídeo está sendo gravado hoje, tá? Teve um vídeo aí que eu não consegui gravar, né? Esqueci de apertar o play, tá bom? E vamos que vamos. Forte abraço. Até logo.